No princípio, antes do tempo, antes do espaço, existia somente Deus. Sua existência era eterna, sua sabedoria, insondável, sua majestade, incomparável. Antes de desencadear a criação do mundo, Deus reinava supremo na eternidade. Esta é a história da criação do mundo, um épico cósmico que desvenda o poder e a sabedoria divina, desde os primórdios da eternidade até a formação do nosso planeta e da humanidade. Capítulo 1. Deus e a eternidade. No início, não havia nada além de Deus. Sua existência transcendia qualquer conceito de começo ou fim. Ele era a fonte de todo o conhecimento, a personificação da sabedoria eterna. Na eternidade, Deus era o único ser, um ser que conhecia todas as coisas, cuja sabedoria não conhecia limites. Era como um vasto oceano de conhecimento sem margens, fluindo na eternidade. Imagine um vazio absoluto, um vácuo que precedeu todas as coisas. Nesse abismo insondável, a única presença era a de Deus, pairando no silêncio eterno, como um pintor contemplando uma tela em branco, um autor esperando para criar sua obra-prima. A mente humana luta para compreender o conceito de eternidade, mas neste vácuo primordial, Deus existia, sem início, sem fim. Deus é a própria definição da eternidade, o ser que transcende todas as dimensões do tempo. Ele não tem origem, nem destino final. Ele simplesmente é. Sua sabedoria é o farol da eternidade. Sua compreensão é a essência da criação. Nada está além de sua visão, pois ele vê o passado, o presente e o futuro como um único todo. Seu conhecimento abarca todas as coisas, desde os segredos mais profundos das estrelas distantes até os pensamentos mais íntimos dos seres humanos. Capítulo 2. O Espírito pairava. Nesse vazio primordial, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era como a abertura de uma cena cinematográfica, na qual o Espírito Divino era o protagonista de um drama cósmico que estava prestes a se desenrolar. Sua presença pairando sobre as águas era a calmaria antes da tempestade da criação. O Espírito de Deus era a personificação da vontade divina. Ele não era uma entidade separada de Deus, mas uma extensão dele, o executor do plano divino. Sua presença no início dos tempos simboliza a intenção de Deus de dar vida ao universo. Era como o autor que se aproxima da máquina de escrever, pronto para começar a criar sua história. Neste ponto da história da criação, vemos o começo da ação, a preparação para o grande espetáculo que estava prestes a começar. A presença do Espírito Divino é um indício de que algo extraordinário está prestes a acontecer. É como o silêncio antes da primeira nota de uma sinfonia épica, a quietude que antecede o rugido do trovão. O Espírito pairava, pronto para mergulhar no caos primordial e trazer ordem ao universo. Como testemunhas desse momento crucial, somos convidados a nos maravilhar com a maravilha da criação e a refletir sobre o papel do Espírito de Deus como o catalisador da ordem no meio do caos. Esta é a preparação para a grande obra que está prestes a começar. O prólogo de uma narrativa cósmica que continua a se desdobrar diante de nossos olhos. Capítulo 3. Haja luz. Deus proferiu as palavras: haja luz. E em um instante espetacular, a escuridão cedeu diante de um clarão de luz. Era como o início de um filme de aventura, no qual a luz cegante rompia a escuridão, revelando um universo vasto e inexplorado. A criação estava em movimento, como um espetáculo cósmico que encantava e maravilhava. Este ato divino foi o primeiro ato da criação, o momento em que a luz, símbolo da vida e da revelação, entrou no mundo. Era como a primeira página de um épico, o ponto de partida para uma narrativa cósmica. A luz permitiu que se enxergasse a beleza do universo que estava prestes a ser revelado. E sua criação representou a separação entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas.
como o início de uma história cheia de dualidades e contrastes. O impacto da luz na criação foi profundo, como o primeiro ato de um grande espetáculo. Com ela, as cores, formas e texturas da realidade começaram a se manifestar. A luz era a base para a visão, e com a visão vieram a compreensão e a apreciação do universo. Este foi o começo da jornada épica que nos levaria a explorar a grandiosidade da criação divina e a profundidade de eterna sabedoria de Deus. A proclamação "Haja luz" é o início do espetáculo cósmico que está apenas começando, como a abertura de um livro que revela as páginas cheias de maravilhas da criação. Capítulo 4. A separação dos céus e da terra. Após o espetáculo da criação da luz, a narrativa cósmica avança, e somos levados a um momento de grande transcendência, onde Deus separa os céus e a terra. Este é um momento fundamental na história da criação, pois estabelece as bases para a organização do universo e a definição dos domínios celestiais e terrestres. Essa separação, como um cenário divino, estabelece a ordem e a estrutura do universo. Ela define a relação entre o divino e o terreno, como um contrato cósmico que regerá toda a criação. Os céus, com sua imensidão e mistérios, são como a cúpula de um grande teatro, enquanto a terra, rica em beleza e diversidade, é como o palco onde a história da vida será representada. A separação dos céus e da terra é o segundo ato deste grande espetáculo divino. Um ato que define o cenário para o ápice da criação que está apenas começando. Ela nos convida a contemplar a grandiosidade da criação divina e a apreciar a ordem e a beleza que permeiam o universo. Este é o ponto de partida para a narrativa que continua a se desenrolar diante de nossos olhos, como um épico conto de proporções cósmicas. Capítulo 5. Terra, mar e vegetação. A terra emergiu das águas como uma paisagem desenhada por um artista celestial. Montanhas majestosas se erguiam, vales se formavam e rios fluíam com graça. A terra seca estava pronta para receber a vida. Com suas palavras, Deus trouxe a vegetação à vida, como pinceladas de um pintor divino. A terra florescia com uma profusão de cores e formas, como um jardim em plena primavera. Os rios eram como veias pulsantes, carregando a vida e a fertilidade por todo o planeta. Suas águas claras refletiam o brilho do céu, como espelhos da criação. Os mares, vastos e misteriosos, eram os berços de inúmeras formas de vida, como oceanos de possibilidades esperando para serem explorados. A vegetação era a base da vida na Terra, como os atores principais em um grande espetáculo ecológico. Elas forneciam alimento, abrigo e beleza para todos os seres vivos. Os campos eram como vastos palcos, onde a vida selvagem dançava, e as florestas eram como catedrais naturais, onde a diversidade da vida era celebrada. Este é um momento de beleza e abundância na história da criação, onde a terra se torna o palco de uma peça incrível, onde cada elemento da natureza desempenha um papel fundamental. É um momento de celebração da vida, onde a vegetação é a base de toda a existência, e a terra está pronta para receber a próxima onda de criação divina. Esta é uma cena de exuberância e vitalidade, onde o universo se desdobra como um grande espetáculo que está apenas começando. Capítulo 6. Estrelas e planetas. As estrelas, como personagens principais, começaram a brilhar. Deus as posicionou de maneira majestosa no firmamento, formando constelações que contariam histórias nas noites estreladas. Cada estrela era uma joia cósmica, um ponto de luz brilhante que iluminava o espaço escuro. Era como se o céu noturno se transformasse em uma galeria de arte, com as estrelas como obras-primas piscando em um pano de fundo negro. Os planetas, por sua vez, eram como coadjuvantes nessa epopeia cósmica. Deus os guiava em suas órbitas,
como dançarinos celestiais que se moviam de acordo com uma coreografia divina. Alguns planetas eram gigantes gasosos, imponentes em sua grandeza, enquanto outros eram pequenos mundos rochosos, como pedras preciosas flutuantes. Cada planeta tinha uma personalidade única, como personagens complexos nessa narrativa milagrosa. As luas, como testemunhas silenciosas, circundavam os planetas, refletindo a luz de suas estrelas mães. Elas eram como coadjuvantes que realçavam a beleza do cenário, como pinceladas de luz que acentuavam a paisagem celeste. Capítulo 7. Criaturas do mar e aves dos céus. No mar, Deus criou uma miríade de seres marinhos, desde os menores peixes até as majestosas baleias. Cada criatura era uma obra-prima da engenharia divina, adaptada ao seu ambiente aquático, com formas e cores variadas. Os oceanos se tornaram palcos de uma dança submarina, onde cardumes de peixes pareciam coreografar um balé aquático, e as baleias deslizavam como gigantes gentis pelas profundezas. Nos céus, as aves ganharam vida, cada uma com sua graça única e sua melodia particular. Deus as projetou para explorar o vasto espaço aéreo, com asas que eram como pincéis no céu, pintando arcos graciosos no firmamento. Os pássaros preencheram os céus com seus cantos melodiosos, como músicos em uma orquestra cósmica. Esse ato da criação foi um tributo à diversidade da vida, onde cada criatura tinha seu lugar e propósito. Os oceanos e os céus se tornaram cenários vibrantes de atividade, onde a natureza desempenhava seu papel no grande espetáculo da existência. A criação das criaturas voadoras e aquáticas é como a introdução de personagens que enriquecem o enredo desse incrível e milagroso feito da criação divina. Cada criatura, do menor peixe ao maior albatroz, desempenha um papel fundamental na teia da vida, contribuindo para a beleza e a complexidade da criação. É um convite à contemplação da riqueza da diversidade da vida e à apreciação das maravilhas que povoam os céus e os mares. Este é um momento de exuberância, onde a criação divina se manifesta em toda a sua majestade e variedade, e a jornada cósmica continua a se desenrolar. Capítulo 8. Animais terrestres. Deus, como um artista supremo, deu vida a uma ampla variedade de animais terrestres. Desde as criaturas pequenas e ágeis que saltavam e se escondiam nas sombras das florestas, até as majestosas bestas que vagavam pelas savanas, cada animal era uma obra-prima da criação divina. Eles foram equipados com características únicas, desde garras afiadas e dentes afiados, até pelos espessos e cascos resistentes. A Terra se tornou um palco de biodiversidade, onde cada espécie desempenhava seu papel no grande espetáculo da vida. Os animais cumpriam seu papel em um vasto planeta recém-criado, se multiplicando e povoando cada vez mais a Terra, tornando o ecossistema do planeta uma das mais incríveis cenas de toda a criação. Com aspectos únicos, os animais terrestres, com sua diversidade e beleza, preenchem a Terra com uma tapeçaria de vida. Capítulo 9. A criação do homem. E então, no auge da criação, Deus formou o ser humano à sua imagem. O homem e a mulher foram criados para serem os guardiões da terra, confiados com a responsabilidade de cuidar e nutrir a criação divina. Eles foram dotados de inteligência, emoção e livre-arbítrio, tornando-os únicos entre todas as criaturas. Assim, o ser humano se tornou o auge da criação, um ser capaz de compreender a complexidade do mundo natural e de se relacionar com o Criador de uma maneira especial. Esta é a culminação da narrativa da criação, onde Deus entrega a terra e tudo o que nela há nas mãos do homem e da mulher, convidando-os a serem coadministradores de seu magnífico dom. Este ato da criação é como a introdução de personagens principais no enredo cósmico. Os animais terrestres, com sua diversidade e beleza, preenchem a terra com uma tapeçaria de vida, enquanto o ser humano,
com sua inteligência e livre-arbítrio, se destaca como o protagonista da história. É um convite à contemplação da interconexão entre todas as formas de vida e à reflexão sobre o papel do ser humano como guardião da criação divina. Este é um momento de grande responsabilidade e potencial, onde a humanidade é desafiada a proteger e preservar o mundo natural, a cuidar da terra e a viver em harmonia com a visão divina. É um lembrete da profunda relação entre o homem, a natureza e o Criador, e a história da criação continua a desdobrar-se em sua grandiosidade. Capítulo 10. O Jardim do Éden. No coração da criação, Deus plantou um jardim especial, um Éden de beleza inigualável e pureza intocada. Imagine um paraíso terrestre, onde a vegetação era exuberante, as árvores carregadas de frutas e as águas cristalinas corriam em riachos serenos. Era um lugar onde os pássaros cantavam melodias celestiais e as criaturas terrestres conviviam em perfeita harmonia. Este jardim era um presente divino para o homem e a mulher. Um lugar onde a humanidade podia viver em comunhão com a natureza e com o próprio Criador. No Jardim do Éden, a inocência reinava. O ser humano vivia em perfeito equilíbrio com a criação, cuidando das plantas e dos animais e desfrutando das dádivas da terra com gratidão. Era um local de harmonia e serenidade, onde o pecado e o sofrimento ainda eram desconhecidos. O homem e a mulher, na sua unidade, caminhavam pelas alamedas de Éden, em completa comunhão com a natureza, e sua relação com Deus era direta e íntima. Capítulo 11. A tentação e a queda. No coração da história da criação, encontramos um ponto de virada dramático que influenciou profundamente o destino da humanidade. Adentrando o cenário está a serpente, um símbolo de astúcia e tentação. A serpente aproximou-se do homem e da mulher, semeando sementes de dúvida e questionamento. Ela os tentou com a promessa de conhecimento, instigando a curiosidade que residia em seus corações. Nesse momento, a escolha de Adão e Eva se tornou uma encruzilhada na narrativa da criação. Ao contemplarem o fruto proibido, Adão e Eva enfrentaram uma escolha que envolvia mais do que a simples comida. Era a escolha entre a obediência ao Criador ou a busca do conhecimento proibido. O fruto era uma metáfora do conhecimento do bem e do mal, e sua ingestão simbolizou a busca da independência moral. Ao cederem à tentação, Adão e Eva cometeram o primeiro ato de desobediência à vontade divina, levando à queda da humanidade. A consequência dessa escolha foi profunda. Com a desobediência, o homem e a mulher perderam o acesso ao Jardim do Éden, sendo expulsos para enfrentar um mundo onde o trabalho se tornaria árduo e a dor acompanharia o parto. A queda também introduziu o pecado e a separação de Deus na história humana, afetando a relação entre o ser humano e a criação. No entanto, esse não foi o fim da história. A tentação e a queda representam o desafio inerente à liberdade de escolha, uma parte fundamental da jornada humana. É uma lembrança de que as escolhas têm consequências e que a redenção e a busca pela harmonia com o divino são temas centrais que se desdobrarão ao longo da narrativa da criação. Capítulo 12. A esperança da redenção. Depois do momento sombrio da desobediência, Deus revelou seu plano de redimir a humanidade. Este é um ponto de virada emocionante na narrativa, um farol de esperança que brilha mesmo nas trevas da queda. Deus prometeu que um descendente da mulher, um Salvador, esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre o pecado e o mal. Esta promessa lançou as bases para a história da redenção, uma narrativa que acompanha a humanidade ao longo das eras. É uma narrativa de busca, arrependimento e reconciliação. Os sacrifícios oferecidos a Deus também desempenharam um papel importante na história da redenção. Eles representavam a busca da purificação e da restauração da relação entre o homem e o divino. O perdão de Deus,
sua graça e misericórdia tornaram-se elementos centrais dessa narrativa, oferecendo esperança de que o relacionamento quebrado pudesse ser curado. A narrativa da redenção é uma história contínua que culminou na vinda de Jesus Cristo, o Salvador prometido. Sua vida, morte e ressurreição representam o ápice da redenção, oferecendo à humanidade a oportunidade de reconciliação com Deus. A mensagem do Evangelho é a promessa da restauração da comunhão perdida, da transformação espiritual e da esperança eterna. Conclusão: a história continua a desdobrar. Esta é a história da criação, uma narrativa de poder divino e sabedoria infinita. Continua a se desdobrar, convidando-nos a explorar a grandiosidade do universo, a beleza da Terra e o desejo eterno de Deus de se relacionar com a humanidade. É uma história épica que nunca termina, e a busca pelo conhecimento divino é uma jornada que nunca acaba. Enquanto contemplamos a magnificência da criação do mundo e as complexidades da relação entre Deus e o homem, somos lembrados do amor e da graça que permeiam essa narrativa. Que esta história continue a inspirar e nos conduzir à compreensão mais profunda do divino e do eterno. Que possamos sempre buscar a sabedoria e o poder do Criador, enquanto exploramos os mistérios da criação que nos cerca. Assim, esta história da criação do mundo perdurará através das eras, um lembrete eterno do poder e da sabedoria divina. E assim terminamos mais um vídeo. Se você gostou deste conteúdo, considere compartilhar com mais alguém. Deixe o seu like e se deseja continuar explorando os temas fascinantes da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradecemos por sua companhia e nos vemos em um próximo vídeo, aqui do canal O Bem contra o Mal. Até a próxima!